Olá, pessoal. Muito prazer. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre troca de gestão no Movimento Empresa Júnior. Essa é uma pauta do evento Gol Júnior e tem como temática as lideranças da manhã, então nada mais justo que falar de liderança e também de troca de gestão, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Mariana Pimenta, mas me chamem de Mari, por favor. Eu entrei no Movimento Empresa Júnior no comecinho de 2019, na Hidros Consultoria, empresa júnior de engenharia da UERJ, e atuei como presidente executiva lá na Hidros no último ano, então passei por esse processo de troca de gestão, elaborei edital de processo eleitoral e tudo mais. E no finalzinho do ano passado, eu percebi que ainda não era o meu momento de sair do movimento Empresa Júnior, eu ainda poderia entregar muito mais, contribuir muito mais e servir ao MES de Fluminense, então decidi me candidatar à presidência do conselho na Rio Júnior, que é onde eu estou atualmente, guiando aí estrategicamente mais de 1.500 empresários juniores e 65 empresas juniores atualmente, né? Mas beleza, o que a gente vai ver hoje nessa conexão Goiás-Rio de Janeiro, sobre o que a gente vai falar, né? A gente vai falar, primeiramente, sobre o fomento e formação de lideranças dentro da empresa júnior, e a partir do momento em que a gente pensa, né, em futuros líderes, é importante também saber que a gente vai abrir em breve aí um processo eleitoral, um edital para a diretoria executiva do ano seguinte ou da gestão seguinte, né, como previsto no Estatuto da EJ. Tem empresa júnior que a gestão é de um ano, outras são de 6 meses, né, enfim, só realmente acompanhar ali o estatuto. E, por fim, a gente vai falar sobre a cogestão em si, algumas dicas para a gente ter uma cogestão que faça sentido para a realidade da empresa júnior, né? E aí, beleza, mas por onde começar? Tipo, meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. Pensar na próxima diretoria não deve ser algo que o diretor, né, o líder ali da empresa júnior deve pensar só no finalzinho da gestão. Por exemplo, a galera que a gestão começa em janeiro, isso não deve ser uma preocupação apenas ali de outubro, novembro, dezembro. Não. Pode parecer um pouco assim, até exagerado o que eu vou falar, mas, cara, você foi eleito, a partir do momento em que você foi eleito, você já precisa pensar no seu sucessor. Não necessariamente na pessoa em si, mas como você gostaria que fosse a tua formação enquanto líder, que talvez você não teve, ou como que foi, como que você pode melhorar, ou como que foi, como que a gente pode fazer da mesma maneira, né? Então, todos os membros, né, precisam passar por um momento ali de ambientação com liderança e ter uma jornada de desenvolvimento. E aí, ao final dessa jornada, né, paralela a ela, a pessoa, ela pode se tornar um líder que faz aí o movimento Empresa Júnior. Então, como que a gente consegue, então, estar de fato fomentando, estar de fato desenvolvendo os membros pensando na liderança da empresa júnior em si? Trabalhar a autonomia é essencial, não deixar que os membros fiquem muito presos e muito necessitados de ter ali uma pessoa dando a mão todos os dias. Então, é muito importante que você consiga trabalhar essa autonomia dos seus membros e também delegar tarefas, né? Muitas vezes eu já vi isso acontecer demais, assim, tipo, o diretor de EJ achar que tem que abraçar o mundo e fazer tudo sozinho. Não, isso não pode acontecer, porque você vai estar ferindo principalmente, né, o principal desafio aí de um líder, que é conseguir delegar tarefas, que é conseguir fazer com que outras pessoas se desenvolvam. Então, delegar tarefas desafiadoras, passar confiança para os membros em si, e assim você vai conseguir trabalhar responsabilidades também, né, dentro da empresa júnior. Então, isso é bem importante, conseguir com que os membros consigam também ser parte ali de todos os resultados, né? E aí, a partir disso, demonstrar que os membros são importantes e essenciais para os resultados da EJ. Nunca passar aquela imagem de, cara, a diretoria fez, a diretoria é líder que faz, é a diretoria que está executando tudo. Porque se vocês passam essa visão para a EJ, ou se vocês fazem isso, não estão sendo bons líderes. Então, é muito importante conseguir demonstrar que os membros são essenciais para os resultados da EJ, né? Seja em RG, seja em momento de conversa individual, isso é bem importante. Então, trabalhar autonomia, delegar a tarefa e demonstrar essa importância dos membros para o resultado em si. Mas beleza, né? Falei um pouquinho sobre o fomento ali, que deve ser diário, né? A gente não deve focar naquelas dicas apenas em dezembro.
deve ser algo constante, que, tipo, a diretoria inteira, ela precisa estar atenta nisso. Mas também tem aqui algumas dicas mais práticas, né, de fomentar essa formação de lideranças dentro da empresa júnior. A primeira dica é conseguir marcar momentos de bate-papo com ex-membros, para que esses ex-membros consigam estar inspirando também a galera ali da empresa júnior, né? Então, uma coisa que é muito comum de ter no MEG é a galera marcar mil e uma capacitações com empresa parceira, com pessoas de outras EJs e tudo mais, e tá tudo bem, tipo, é muito importante fomentar esse networking também, mas muitas vezes a galera se esquece, né, que antes da gente estar sentado nessa cadeira, outras pessoas vieram, né? E elas batalharam muito, sonharam grande para que a gente estivesse aqui hoje. Então é muito importante que a gente consiga respeitar a nossa história, respeitar quem veio antes de nós, quem construiu o legado que a gente está vivendo, e realmente conversar, sabe? Chamar ex-membro para estar incentivando a galera a buscar lideranças. E aí, assim, perfis de ex-membros, que é muito interessante para esse momento. Galera que foi líder formal da EJ, diretor, coordenador, né, enfim, e que hoje em dia está aí colhendo frutos por ter sido diretor, principalmente. Sei lá, galera que hoje em dia virou CEO de alguma empresa também, independente do carro que ela tenha passado na EJ. A galera da última gestão, isso é bem legal, porque é uma pessoa próxima, né, que muitas vezes os membros conhecem. Enfim, tem N perfis que vocês podem convidar, mas não deixem de chamar ex-membro, porque, cara, a pessoa que já passou por tudo aquilo ali, ela consegue inspirar muito também, contando um pouquinho sobre como que foi, e principalmente, né, contar as lições aprendidas, isso é bem importante, e principalmente quais foram os aprendizados que ela tirou daquilo e como aquilo a fortaleceu enquanto, não só profissional, mas principalmente enquanto pessoa, porque liderança nos fortalece demais em todos os sentidos. E aí, a gente falou um pouquinho sobre troca com ex-membro, né? Mas é muito importante também incentivar a troca de bentes com lideranças da rede. Lideranças da rede, gente, pode ser desde diretores e pré-escom da federação, diretores e conselheiros de EJs, o time da federação. Então, assim, realmente incentivar essa troca com outras pessoas da rede, não só tipo da tua rede local, mas a nível Brasil também. Eu, quando estava escrevendo proposta para presidente da EJ, nossa, eu conversei com o Brasil todo, assim. Gente, tipo, eu escrevi proposta em 2019, comecei com pessoas de 2017. Então, assim, realmente incentivar essa troca com pessoas que estão vivendo agora, que já viveram também o movimento Empresa Júnior. E uma última dica, né, que pode não parecer tão óbvia, mas que faz a diferença, é envolver o time da EJ em desafios da diretoria, para a galera ver como é que é ser diretor ali na prática, né? Não estou dizendo que é para vocês chamarem os membros para participar de uma decisão importante, como, sei lá, o desligamento de um membro. Mas às vezes tem alguns desafios que a gente está tão preso ali na nossa bolinha, né, da diretoria executiva, que uma opinião de fora, né, de uma pessoa que vai ser influenciada por aquela decisão, é muito importante. Eu posso citar, por exemplo, no final de ano, né, a gente está ali naquela corrida em prol de resultados e a gente está muito distante do nosso farol ali para o mês de outubro, por exemplo. Cara, chama alguém do time da EJ para conversar e falar, pô, o que que você gostaria de ver, o que que você acha que faz sentido para conseguir estar incentivando a galera a correr mais atrás, o que te motiva? E às vezes a galera vai trazer uma ideia que era um pouco, pode até ser óbvia, mas que vocês, por estarem tão ali envoltos e imersos no problema, vocês, enquanto diretoria, acabam não conseguindo pensar na solução em si. Então, chama, sabe, a galera do time para estar auxiliando vocês em alguns momentos, assim, de decisões, decisões, assim, a curto prazo, por exemplo, sabe, isso é bem interessante. Então, a galera vai ver, assim, tipo, um pouquinho, né, ter aquele gostinho de como é ser diretor ali na prática. E, assim, uma coisa que às vezes pode parecer até um pouco óbvia, mas que, assim, cara, o óbvio precisa ser dito, né? Diretoria precisa ser exemplo, precisa inspirar. E para isso, assim, é muito importante que vocês não tratem, né, assuntos de liderança como estigma, como algo que a gente não pode falar. Então, traga esses assuntos sobre liderança, traga assuntos sobre diretoria para as reuniões gerais. Galera que é conselheira, conversa um pouquinho com a EJ sobre o processo decisório que vocês passam no processo eleitoral da federação, conversa um pouquinho,
sabe? Isso é muito importante também para vocês serem transparentes, né? Então, os pilares mais básicos de uma liderança é inspiração, exemplo e transparência. Então, realmente não tratem assuntos como tabus, como, por exemplo, nessa própria questão de diretoria em si. Na minha época de EJ, né, quando eu estava me candidatando para a diretoria, quando a gente falava assim, pô, eu, por exemplo, né, pô, vou me candidatar à presidência, o pessoal, "Ah, meu Deus, como assim? Você vai se candidatar à presidência? É muito difícil. Meu Deus, boa sorte." Então, assim, era um assunto que era tabu na EJ, sabe? E não é para ser. É algo que a gente, enquanto diretor, né, consegue fomentar essa liderança no dia a dia mesmo, né? Conversando com a galera, trazendo um pouquinho sobre, poxa, eu aprendi tanto esse ano. Não contar só, né, os percalços que a gente tem enquanto liderança, mas principalmente a experiência positiva que a gente consegue tirar, né? Porque muitas vezes a galera vê ali que o diretor está sempre cansado, está sempre resolvendo problema, e acha que o cargo vai ser só aquilo, vai ser só uma coisa muito negativa na vida dela, quando na verdade a gente tem muito mais coisas positivas e que agregam, né, muito mais a gente. Essa responsabilidade, a gente estar ali à frente de uma EJ, é uma experiência assim incrível que faz a diferença, né, na nossa vida, não só profissional como pessoal também. Então, levem isso para a empresa júnior. Mas beleza, né? A partir dessas dicas assim que eu trouxe para vocês, a gente chega na etapa que é o processo eleitoral, que é de fato o processo que vai estar formando ali os líderes que vão fazer no próximo ano, os líderes que vão estar à frente da EJ na próxima gestão. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar em data, enfim, em possíveis sucessores, é muito importante que, cara, o Estatuto da EJ seja algo que vocês não vou falar que é para ter assim ele na cabeça, porque é muito difícil, mas é preciso consultar o estatuto para muitas decisões. E principalmente não ferir, né? Não quebrar ali o estatuto a partir de algumas coisas simples que a galera às vezes dá uns deslizes, assim. Então, lê o estatuto e lê o edital também, o último edital, no caso, o edital que você pleiteou, né, a tua candidatura, para conseguir ter um norte e saber exatamente como que funciona assim esse processo no back, né? Então, a dica que eu dou pega o último edital, principalmente, faz uma cópia dele, né? E se baseia nele para construir o próximo edital. Mas olha o estatuto também, porque talvez a última gestão não tenha feito isso, e pode ter alguma coisa que esteja ferindo o estatuto, para vocês saberem certinho quais são as etapas, o que precisa conter exatamente. Quanto tempo de antecedência vocês precisam convocar as eleições? Porque pode ser que sejam 30 dias úteis, né, que são os dias comerciais, sem contar feriado e final de semana, ou 30 dias corridos, né, que são os dias normais mesmo, contando final de semana. Então, pelo menos na minha data de origem tinha isso, né? A gente precisava convocar com 30 dias de antecedência e, enfim, não ferir nesses pequenos detalhes que a gente acaba ferindo ali em alguns momentos. E aí, beleza, né? Li o edital, li o estatuto, pô, tô sabendo tudo, beleza. Mas assim, não leia sozinho, não faça tudo sozinho também, né? Valide com a diretoria executiva, conselho consultivo também, se vocês tiverem, isso é bem importante. E aí, depois dessa parte mais operacional em si, né? Senta com a diretoria, mapeia os próximos eventos que vão ter, né? As influências e interferências externas que vão ter até o final do ano, para que vocês não marquem nenhuma data importante, como, por exemplo, as assembleias, em cima de algum outro evento. Por exemplo, um evento da rede, ou então a Assembleia Geral Ordinária do Movimento Empresa Júnior, que vai ser no dia 6 de novembro, em cima de algum evento da própria universidade que possa ter, que seja obrigatório para vocês. Então, não sobreponham as datas, né? Mapeiem todas as datinhas que vão ter daqui para frente, para vocês conseguirem montar o edital baseado nessas datas. Na federação a gente fez isso, a gente sentou, a gente viu todas as datas que teriam para Brasil Júnior, porque eu, enquanto Prescom, preciso estar presente nos editais ali de diretoria da Brasil Júnior, e aí a gente conseguiu montar o nosso edital baseado nisso, né, nas datas principalmente da BJ. E aí, a partir disso, a gente desenhou os próximos passos da rede, da Rio Júnior, baseado nas nossas datas do edital também. Então, a gente não marcou, tipo, nada muito grande, nada muito importante nas semanas de eleições também, para, enfim, não ficar algo muito sobreposto e confuso também. E aí, beleza.
Tô com as datas em mente, diretoria está alinhada em relação a isso, então bora elaborar o edital em si, né? Como eu falei, se baseia no último edital, mapeia as fases importantes, desafios e datas de assembleia. É uma coisa que a gente fez aqui na Rio Júnior. A gente pegou o último edital, a gente sentou um pouquinho, analisou quais foram as etapas mais importantes que mais contribuíram para a formação da diretoria, e essas datas importantes, a gente deixou, por exemplo, desafios semanais. Tinha uma etapa que não fez muito sentido na época, a gente cortou essa etapa, que era um feedback 360 para todos os candidatos, e a gente acrescentou mais uma etapa, que era ter uma leitura de dossiê, né, sobre informações sobre a pessoa candidata em relação a seu modo de liderança e tudo mais. Então, mapeiem a partir da própria experiência de vocês, né? Vocês foram as últimas pessoas a passarem por esse processo. Então, quem mais justo do que vocês para dizerem o que faz mais sentido ou não dentro desse processo eleitoral? E assim, tenho em mente que o processo eleitoral ele é para ser um processo de formação também, para a pessoa candidata estar se formando enquanto líder, né? Então, uma lição aprendida que eu tive da minha Jota de origem é que o nosso processo eleitoral ele tinha ali uma entrevista e elaboração da proposta, e muitas vezes a gente tinha diretores eleitos que não conseguiram mapear últimas gestões, não conversaram com pessoas importantes para conseguir montar uma proposta, e muitas vezes chegavam com propostas que não faziam sentido, não eram coerentes com a realidade da EJ. Então, é muito importante que, sei lá, desafios semanais consigam ser uma base para a pessoa montar a proposta, né? Para a pessoa conseguir estudar, enfim, ter um norte, né? Do que é importante eu saber para o seu diretor. Então, é muito importante que vocês consigam formar os candidatos, né? Não deixem com que eles cheguem muito crus na assembleia, na sabatina, porque isso não vai ser positivo para nenhuma parte interessada, seja quem está assistindo, seja quem está sendo sabatinado ali. Então, tenho em mente isso, né? Que o processo eleitoral ele é para formar as pessoas e não apenas para avaliar, ele é para formar e avaliar também, né? E aí, por fim, depois de tudo isso, revisar o documento do edital, que já está elaborado ali, com as datas que vocês mapearam, com as fases e tudo mais, e assim, revisa 10 vezes, sem brincadeira, procurando possíveis erros de digitação, erro de data mesmo, você pode, como eu falei, né, se você usar o edital antigo, você pode, muitas vezes, deixar ali, sei lá, 2020 ao invés de 2021 ou 2022, né? E procurar ambiguidade também, o edital ele precisa ser claro. Lembre-se que o edital ele é uma etapa importante para a gente conseguir registrar a ata do próximo ano. Então, é muito importante que ele esteja mais coerente e o mais coeso possível. E, a partir disso, convocar as eleições, né? Sempre respeitando ali o prazo que o Estatuto prevê, que normalmente é 30 dias, né? Enfim, realmente dá essa olhadinha, esse confere, assim, o Estatuto em si. E aí, o que é importante também ter em mente, né, para que a gente consiga formar as pessoas candidatas da melhor maneira possível. Conversar um pouquinho sobre o histórico da diretoria, que a pessoa está se pleiteando, da EJ, e, cara, os candidatos precisam saber que antes de você se candidatar à diretoria de marketing, diretoria de projetos, presidência, enfim, você é diretor executivo da EJ. Então, é muito importante quebrar esse mindset de, cara, eu estou me candidatando para marketing, eu só vou estudar marketing. Não, você precisa estudar sobre a EJ, porque você vai ser diretor executivo da empresa júnior também. Então, conversa sobre os desafios da EJ, conversa também sobre os antecedentes, né? Porque se a gente hoje em dia está vivendo certo desafio, muito provavelmente porque lá atrás alguma decisão foi tomada que influenciou a gente estar assim hoje em dia. Então, conversa também sobre os aprendizados, sobre situações que aconteceram, eu não estou dizendo, tipo, 2020, 2021, não. Talvez até 2017, 2018. A minha empresa júnior, por exemplo, ela tem um case de 2017, que normalmente a gente passa no processo seletivo, que conta um pouquinho que a empresa ela estava um caos, e esse caos foi assim o estopim que a gente precisava para conseguir alavancar em relação a resultados, né? Tipo, o caos gerou pessoas questionadoras, pessoas com vontade de fazer, e foi essencial para a gente estar onde a gente está hoje em dia, por exemplo. Então, assim, é para realmente a galera ter ali um dossiê da EJ, né? E não dá tudo mastigado também, né? Aí tem essa parte aqui de gerar questionamento.
instigar a pessoa a pensar também, instigar esse pensamento crítico sobre o que vocês estão vivendo hoje em dia e como que ela pode solucionar esses problemas no próximo ano, trazendo propostas que realmente solucionem essas dores. Muitas vezes a galera traz alguma proposta que já foi colocada em prática, que não deu certo. Então, se atentar bastante nisso também, né? Aí agora que vem o próximo slide. A passar feedbacks constantes. Que às vezes a galera, tipo, pô, vou trazer uma coisa aqui super inovadora que com certeza vai dar certo, porque eu vi que, sei lá, a Microsoft fez e deu certo. Aí você chega e fala, pô, a gente já fez isso, não deu certo, sabe? Então, assim, tenta mudar um pouquinho essa proposta, né, e tudo mais. Então, passar feedbacks constantes, né? Ter momentos de feedbacks com as pessoas candidatas é muito importante. E para isso, assim, é muito simples. Seja disponível, né? E auxilie as pessoas no que elas precisarem. Não só você, pessoa que está elaborando o edital, normalmente, né, presidente de assembleia, no caso, presidente da J, no meu caso, presidente do conselho, mas incentive a diretoria inteira a estar disponível também. Então, pelo menos aqui na federação, né, o processo eleitoral que eu estou tocando atualmente, eu procurei montar ele da maneira que, putz, eu gostaria muito que tivessem feito isso comigo, sabe? E aprendi isso muito com a Brasil Júnior também, né? A gente pega muito ações que a BJ faz, a gente traz para a federação se adequando à nossa realidade. E um desses momentos é marcar reunião semanal com as pessoas candidatas para realmente estar conseguindo tirar dúvida, conseguir validar algumas questões da proposta, né, e tudo mais. E aí, por fim, né, tudo se linka, né, percebam, incentiva trocas. Então, não só trocas dentro da EJ, tipo, com a diretoria atual, com os membros atuais também, incentive a galera a buscar os membros, porque eles vão decidir também, né, através das eleições, e eles vivem a realidade da EJ numa ótica diferente da diretoria, então eles vão ter muito a agregar também. Mas incentive trocas com outras pessoas, né? A realmente fazer bench. Passe os contatos que você sabe que vai ajudar, passe também alguns grupos. Eu, pelo menos, fiz muito isso quando eu estava como presidente ano passado, para o meu sucessor. Eu passei vários contatos para ele conversar, para ele estar trocando ideia, seja de pessoas atuais da rede, como ex-membros, né? Enfim. E na minha época, por exemplo, quando eu estava escrevendo proposta de presidência, a gente estava pessoalmente, né, na empresa Júnior. Cara, sem brincadeira, na hora do intervalo das aulas, eu achava um ex-membro da EJ, eu pegava a pessoa e conversava. Uma vez a gente saiu, a gente foi para um barzinho. Eu no barzinho estava lá fazendo bench de processo eleitoral. Então, assim, eu agarrei todas as oportunidades que eu tinha para conversar com as pessoas. Então, incentivo isso também, porque isso me ajudou muito, assim, essencial, essencial mesmo, ter essa troca, essa sinergia com outras pessoas. E beleza, né? Pô, passamos aí por fomento de liderança, formação de liderança, edital de eleições, mas chegou o dia das eleições em si, né? O dia D ali, na verdade, o dia E, né? Dia de eleições. O que é muito importante a gente se atentar enquanto presidente de assembleia, principalmente, na presença e no quórum mínimo. Aqui na Rio Júnior, a gente tem um quórum mínimo de 2/3. Muito provavelmente na empresa Júnior também deve ser assim, na tua EJ, mas, enfim, confira o edital. O quórum mínimo são 2/3 dos membros existentes, né? Aqui no nosso caso, são 2/3 de 65, o que dá ali 40 e alguma coisa. E é muito importante que a gente tenha presente esse número mínimo para que a eleição ela seja validada. Então, se a gente não tiver esse número mínimo de pessoas, a eleição ela vai ser invalidada e a gente vai precisar convocar outro edital. Então, é muito importante se atentar a isso. E aí, beleza, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente começa ali a Assembleia de Eleições. A segunda coisa é respeitar as pessoas candidatas, mostrar empatia para elas, não só você, presidente da Assembleia, mas incentivar os membros também a terem esse respeito, né, com todo mundo que está ali. Eu falei sobre respeitar a nossa história e eu acho que isso entra muito nesse momento também, né? A pessoa está ali, sei lá, de repente há um mês escrevendo proposta, passando por toda essa bateria de desafios e tudo mais, e o mínimo que a gente pode fazer é mostrar respeito porque ela está se propondo ali. Então, realmente está monitorando as perguntas, está assim, vendo se a pergunta está coerente com o que a pessoa entregou, ou se às vezes a pergunta é, sei lá, só para colocar ali alguma picuinha, alguma coisa assim, alguma intriga.
Isso não é legal, né? Que a gente já passou por isso, a gente sabe como que é um momento, assim, de muita tensão e a gente... qualquer coisinha, assim, diferente, isso pode causar até mesmo uma crise nervosa na pessoa. Eu já passei por isso, já estive numa sabatina onde a pessoa ficou muito nervosa e não conseguiu prosseguir. E não foi um momento legal, tanto para quem estava assistindo, mas principalmente para a pessoa que estava ali. Então, é muito importante a gente ter esse respeito também nas perguntas, né? E também, tipo, controlar o tempo certinho, deixar isso muito explícito para a EJ sobre, ó, a gente vai ter 10 minutos de apresentação, 30 minutos de pergunta, e as perguntas elas vão ser controladas. 1 minuto de pergunta, 1 minuto e meio de resposta, 30 segundos de réplica, 60 segundos de tréplica. Então, assim, isso precisa estar no sangue, assim, das pessoas, né? Então, deixa isso muito, muito, muito exposto para a empresa júnior também. E até uma lição aprendida que eu tive também, tipo, do processo eleitoral da EJ, é que a gente não conseguiu aproveitar da melhor forma, assim, momentos de perguntas, porque a gente, tipo, teve 10 minutinhos, né, para a gente elaborar as perguntas em si, mas uma coisa que eu percebi na federação e na Brasil Júnior é que a gente tem uma separação, né, de perguntas da diretoria e perguntas do conselho, no caso da federação e da Brasil Júnior. E aí isso serve muito para nortear também a galera, né, em relação às perguntas em si. Então, quando a diretoria executiva consegue fazer primeiro as perguntas, o restante dos membros consegue se basear também, se nortear sobre o que é importante perguntar e coisas nesse sentido. Então, isso foi uma lição aprendida que eu tive ano passado, que a gente não fez assim na minha Jota, e quando eu vim para a sabatina da federação, eu vi que era diferente, falei assim, poxa, faz muito mais sentido ser assim. É, e é muito importante, né? Conseguir, tipo, realmente fazer perguntas que façam sentido para a realidade, né? E não falar assim, poxa, eu vi aqui na sua proposta que você falou que ano que vem você vai colocar isso aqui, X em prática. Como que vai ser? E às vezes esse X está explicado na proposta, mas a pessoa não leu e só assistiu a apresentação e fez a pergunta baseada na apresentação, né? Então é muito importante também incentivar as pessoas a lerem a proposta, porque muitas vezes as perguntas que a galera quer fazer tá explícito na proposta em si. Isso é muito chato para o candidato em si também. E aí, beleza, passou a apresentação, sabatina e tal, momento de conferir os votos, né? Então é muito importante conferir os votos, tipo, normalmente a diretoria e convocar ali 2 pessoas da EJ para conseguir conferir junto, para a gente ter essa imparcialidade também. E se atentar também, tipo, na porcentagem de maioria absoluta, né? Dessas questões de assembleia. Sempre lembrando ali do estatuto. Na federação, para uma pessoa ser eleita, ela precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Ou seja, o que é isso? 50% em relação a todo o quórum do conselho multiplicador. Nós somos 65, então a pessoa precisa ter 50% mais um de 65, né? O que vai dar ali 34. Então, vamos supor que só 60 pessoas participaram da assembleia, mas o quórum para o resultado ele vai ser calculado a partir de todo o quórum, independente se teve gente ausente ou não. E aí, beleza, a pessoa foi eleita, sucesso, a pessoa não foi eleita. E agora? Uma lição aprendida que eu tive também é que é muito importante dar o resultado para as pessoas numa salinha separada. E não ali na frente, né, para todo mundo ter o resultado junto. Porque é um momento muito delicado. A pessoa está passando ali por, enfim, um turbilhão de emoções. Então, conferir ali os votos. Tivemos 5 candidatos, 2 foram eleitos e 3 não. Chama os 5 numa salinha do Meet, 10 minutinhos vocês fazem isso, e dá o resultado para os candidatos antes, né? E aí depois dá esse resultado para toda a empresa júnior ali, com os candidatos presentes também. Como a gente está virtualmente, a gente tem esse recurso, né? Pessoalmente não é assim, é um negócio assim muito mais, é, digamos assim, enérgico, né? Então, no virtual, quanto mais delicado, quanto mais sensível a gente puder ser com as pessoas, melhor, né? Então, confira os votos, dá o resultado na sala separada, depois leva isso para a empresa júnior toda. Beleza. Falei aqui a beça de processo eleitoral, de fomento de lideranças, de formação de líderes.
tivemos pessoas eleitas, motivo para comemorar, mas agora a gente tem um outro desafio à nossa frente, que é a cogestão em si, né? E o que que vem antes da cogestão? Porque a gente vai ter a cogestão, mas a gente precisa se preparar antes dela. Para a gente começar a desenhar uma cogestão, a gente precisa pensar muito sobre o que é essencial a pessoa saber, tipo, no primeiro dia de gestão, principalmente. Então, antes, né, da gente ter pessoas eleitas, a gente precisa, enquanto diretor, enquanto diretoria executiva, mapear as necessidades da área, tipo, como um todo, algo assim, bem geral mesmo, e ali anotando, né, ao longo do ano, experiências que você passou, que você gostaria de ter sabido antes, né, que, enfim, iria acontecer, mas que você não sabia, e principalmente gestão do conhecimento. Isso é algo que a gente precisa se lembrar o ano todo, né? Gestão do conhecimento. Tudo que você fizer, cara, coloca no Drive da EJ, não deixa no teu computador, porque você pode perder essas coisas, né? Enfim. Então deixa lá no Drive também para todo mundo ter acesso. Então, tendo assim, né, pelo menos esses três pilares, assim, para começar a desenhar uma cogestão, é muito importante. Então, é como se fosse a pré-cogestão, né? Mapear a necessidade, pensar ali nessas experiências passadas e nas dificuldades que você encontrou ao longo do ano, e, enfim, mapear essa cogestão, tipo, essa gestão do conhecimento e deixá-la registrada ali para o ano seguinte. O que é essencial a gente saber para uma cogestão também? A EJ, ela não vai acabar quando a nossa gestão acabar. Outras pessoas vão vir, né? Essas pessoas que foram eleitas, mas outras pessoas e outras pessoas, né? E por aí vai. A minha empresa júnior, por exemplo, ela tem 23 anos de história, então foram aí muitas trocas de gestões, e ela não acabou. Então, ela não precisa ser apenas, né? Um momento ali de preparo do sucessor em si. Mas é importante que a gente se ligue também que, cara, a gente não precisa chegar pro nosso sucessor e falar assim, ó, você vai fazer isso aqui do zero. Não, muitas vezes a gente vai ter alguns processos ali que eles só vão precisar ser replicados, assim, de verdade, e, tipo, quando um processo ele é replicado é porque ele está fazendo muito sentido, ele está gerando resultado, e alguns outros processos eles vão ser realmente redesenhados porque não tem muito para onde fugir. Então, é muito importante que a cogestão ela sirva para isso, para a gente não ter quebras de gestões, para que a gente consiga ter aí continuidades e principalmente, né, com que todo o trabalho que você teve durante o ano, ele não seja jogado fora, né, ele não seja em vão. Então, a cogestão ela é muito importante para isso também, para a gente não ter essas quebras de gestões, para que a gente tenha realmente ali uma evolução dos trabalhos, né, ano a ano. Mas quais são os objetivos de uma cogestão em si, né? Às vezes parece que isso é um pouco óbvio, assim, a cogestão é para a gente aprender, para a gente ter uma gestão em conjunto, mas é importante se atentar em alguns objetivos que esse processo ele vai ter. O primeiro dele é a estratégia em si. Então, muitas vezes, a gente tem transições muito bruscas, né, de gestões, e a empresa júnior sente isso. Então, isso é muito ruim, quando a gente tem essa transição muito brusca. Então, é muito importante que na cogestão a gente consiga trabalhar a formação de liderança dessas pessoas que vão assumir a EJ no próximo ano, mas uma formação diferenciada daquela que é aquela pré-formação, né? É realmente uma formação de conexão e principalmente, né, essa frase que eu trouxe, que a próxima gestão não precisa reinventar a roda, é muito importante. Porque às vezes, por mais que a gente tenha, né, um processo de gestão do conhecimento muito bem elaborado, né, coisas nesse sentido, às vezes tem certas coisas que, cara, se você não falar, a pessoa não vai saber. Então é muito importante que vocês consigam ter uma boa conexão, né? E uma coisa que muito acontece também em EJ é ter rixa entre gestão, né? Isso é muito ruim, isso não é saudável. E isso é o que gera quebra de gestão, principalmente. Então, é realmente, pô, eu analisei aqui, estou vendo que a gestão desse ano, ela trabalha de uma maneira, tem a cultura de resultados muito forte, e isso está fazendo sentido. Cara, a gente vai continuar fazendo isso também, tipo, a gente não pode chegar aí do nada e falar, ó, a gente acabou, a gente não fala mais de meta, a gente só vai falar agora é, de, sei lá,
de engajamento, a gente não fala mais de resultado aqui na EJ. Isso é uma quebra de gestão muito negativa, né? Pensando no conceito de empresa, por exemplo. Então, é muito importante conseguir se atentar a esses pequenos detalhes, né? Que a gente consiga ter ali uma troca de gestão fluida e não muito brusca, porque isso é muito ruim para a empresa júnior. Eu já vi casos, né, de empresa júnior onde teve essa transição muito brusca, onde a gente tinha uma gestão que conseguia trabalhar resultado e engajamento, né, ao mesmo tempo, e a gestão que foi para o ano seguinte só falava de resultado o tempo todo, falava que a gente precisava fazer, sei lá, R$ 1.000 por dia para conseguir atingir a meta, e os membros sentiram isso, né? E isso foi muito ruim para o relacionamento com a empresa júnior como um todo. A galera queria dar o golpe, queria tirar a diretoria em janeiro. Então, assim, para vocês verem como que é negativo ter essa quebra muito brusca, né? E sempre pensar no melhor para a empresa júnior. Então, esquecer um pouquinho do nosso ego enquanto pessoa e pensar que a partir daquele momento você está assumindo um CNPJ. Então, é pensar na EJ e não em você. E aí, o outro pilar da cogestão é a formação em si, né? Então, a cogestão ela vai estar ali para passar lições aprendidas e, principalmente, formar um bom diretor e liderança. Porque antes a pessoa estava no mundo das ideias, pensando, pô, se eu for eleito, vou fazer isso, isso e isso. Mas a partir do momento em que a pessoa foi eleita, é muito importante que essas futuras lideranças elas entendam que, cara, tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, todos os resultados que a gente colher, vai ser algo que vai impactar o próximo ano. Então, assim, a pessoa precisa muito estar preparada para os problemas que vão surgir, para as decisões que eles vão tomar, e principalmente saber que, cara, um líder, né, um bom líder, ele consegue equilibrar resultados e gestão de pessoas ao mesmo tempo. Então, é muito importante saber que, independente da gente ter uma diretoria de gestão de pessoas na EJ, todo diretor, ele é um gestor de pessoas. Todo diretor precisa ter conhecimentos mínimos em gestão de pessoas. E é na cogestão, muitas vezes, que a gente aprende isso. Então, é muito importante que vocês, gestões do agora, consigam passar isso para as gestões do futuro, né? Então, isso é bem importante falar um pouco sobre essas questões mais soft skills, que é o que faz a diferença de um bom diretor para um mau diretor, e conseguir formar eles, né, em relação a isso, assim. Então, realmente não tratar como tabu essas questões mais soft relacionadas à gestão de pessoas em si. Mas beleza, falei muito assim sobre algumas coisas mais teóricas assim, mas como que funciona a cogestão na prática? Como que a gente consegue estar fazendo uma boa cogestão ali no nosso dia a dia, né? É muito importante, a partir do momento em que a gente tem ali um diretor eleito, ter um alinhamento de expectativas com esse sucessor. E perguntar mesmo, né? O que que você espera da cogestão? E a partir disso, né, o primeiro encontro de vocês, né, para ter uma reunião ali, é montar um cronograma em conjunto sobre essa cogestão que vocês vão ter, independente de quanto tempo ela for durar. E aí, a partir disso, né, você precisa muito englobar nesse cronograma o que que os sucessores precisam saber sobre direitos e deveres que a gente tem enquanto diretor de EJ, essas responsabilidades mais operacionais, por exemplo, o presidente de EJ precisa, sei lá, convocar a assembleia, convocar reunião geral e coisas nesse sentido. As responsabilidades operacionais precisam estar muito, mas muito bem documentadas, porque são coisas básicas e óbvias, que é o mínimo que a gente precisa fazer. E é muito importante que vocês passarem as dicas, né? Principalmente é isso. E, por fim, não pode deixar de ter essa parte de experiências e lições aprendidas para, enfim, estar preparando a pessoa da melhor maneira, né? E é muito importante também que na cogestão a gente não tem apenas momentos individuais, mas ter momentos em grupos também, né? Para fortalecer a diretoria enquanto diretoria executiva, enquanto diretores da empresa júnior como um todo. E essa cogestão, ela é uma gestão em conjunto, né? Então, você ainda vai ser o diretor, né? Tipo, no papel, você ainda é o diretor, mas tem muitas coisas que, cara, a pessoa vai conseguir te ajudar muito. Então, inclua elas, essas pessoas nas decisões que você precisar tomar, inclua ela em tarefas operacionais, inclua em demandas,
inclua, assim, nos processos que você sabe que a pessoa vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível, né? Para que ela já tenha aquele gostinho ali e consiga estar já sabendo como que é ser um diretor na prática. Então, por exemplo, quando eu estava em cogestão no último ano para a presidência da minha Jota, né? Muitas vezes, assim, a galera vinha me pedir alguma coisa e eu falava assim, cara, fala com o meu sucessor, que ele consegue te ajudar. Então, às vezes eu tinha alguma reunião, eu chamava ele para ir junto comigo. Então, assim, essas pequenas coisas, sabe, passam a confiança, tipo, de uma diretoria para outra e auxiliam demais, assim, na formação como um todo. E alguns detalhes que vão fazer a diferença na hora, né, dessa cogestão em si. Ações de dia a dia, então, como eu falei, tarefas simples, você pode passar para a pessoa fazer junto com você. Então, explora muito essas pequenas ações do dia a dia como um todo. E conhecimento, né? Às vezes a gente, putz, tem certas coisas que hoje em dia para mim são óbvias, mas que lá no comecinho do ano não eram. Então, lembrem-se sempre, o óbvio precisa ser dito. Essas pessoas, elas não têm a bagagem que você já está aí há quase um ano no cargo, então elas precisam saber, sabe, assim, os detalhes, precisam saber sobre pequenas coisas que foram acontecendo e que foram criando essa casca em você, né, que você tem hoje em dia. Essas pessoas, elas estão cruas, né, em relação à diretoria, então elas precisam saber sobre pequenos detalhezinhos que, enfim, no dia a dia a gente já está muito acostumado. Mas, galera, espero ter ajudado vocês, espero que vocês consigam ter compreendido, sim, os pontos principais. Queria agradecer aí para quem assistir, principalmente. E esses são os meus contatos, podem me procurar. Esse é o meu arroba do Instagram, mas também é o do Telegram, costumo responder mais no Telegram, mas podem me chamar no WhatsApp também. E o que vocês precisarem, assim, de verdade, eu estou super disponível. Eu sei como faz a diferença ter uma boa cogestão ou não ter uma cogestão. Então, eu já passei por muitas, entre aspas, cogestões por aí. Então, no que vocês precisarem, assim, de verdade, é só me chamar, que estou super disponível para ajudar vocês, porque, cara, o Movimento Empresa Júnior, ele é de todos nós, e seja uma pessoa de, enfim, qualquer federação, qualquer EJ, é minha função estar ajudando essa pessoa também, né? Então, assim, o que vocês precisarem de verdade, eu tenho outros materiais também para passar para vocês, e a gente está junto nessa. Vamos, que 2022 vai ser um ano incrível, o primeiro ano do novo planejamento estratégico da rede, então vai ser muito importante que a cogestão de vocês seja feita da melhor maneira possível. Bora lá? Beijinho, galera!